Fala, povo guerreiro! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender como é que algumas moléculas são transportadas através da membrana plasmática. Lembrando que este vídeo é uma continuidade de outro que nós já fizemos sobre o modelo mosaico fluido. Então, o vídeo vai ficar aqui no card, vamos deixá-lo também na descrição para que você possa assistir, porque lá nós falamos como a membrana celular ela é estruturada. E hoje vamos falar de um dos tipos de transportes. Bora lá! Então vamos lá. No vídeo anterior nós já aprendemos que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, que lá também foi representada por estas bolinhas coloridas aqui, olha. Cada bolinha dessa com as perninhas representava um fosfolipídio. As bolinhas são as cabeças hidrofílicas, constituídas principalmente por fosfatos, e as perninhas são as caudas hidrofóbicas, constituídas por ácidos graxos. Então nós já vimos que assim, a membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade seletiva. O que é isso? Ela é permeável, mas não a tudo. Por quê? Estas cabeças hidrofílicas, elas ficam voltadas para o meio extracelular. Então vamos considerar aqui, parte de cima, meio extracelular, e para o meio intracelular. Parte de baixo é a parte de dentro da célula, meio intracelular. E o miolinho da bicamada, aqui, olha, representado pelas perninhas, é a região hidrofóbica. Então não é qualquer molécula que consegue passar facilmente por essa bicamada. Além disso, ainda tem colesterol que eu coloquei aqui para vocês, que nós já vimos no vídeo anterior. Como que moléculas vão passar, então, através desta bicamada? Hoje nós vamos falar da difusão simples e da difusão facilitada. Já anota aí. Difusão simples e facilitada é um tipo de transporte passivo, ou seja, não há gasto de energia por parte da célula, beleza? Vamos começar entendendo o que significa a palavra difusão. Difusão vem de difundir-se, espalhar-se. É algo que se propaga para várias direções. Então veja, vou fazer um exemplo clássico aqui. Você já usou na sua casa odorizador de ambiente? Pois é, o que acontece? Quando eu borrifo esse odorizador aqui, imediatamente eu tô sentindo o cheirinho aqui, eu tô pertinho da região que eu borrifei. Ricardo, você tá sentindo? Você tá mais ou menos 1 metro de distância de mim? Você tá sentindo o cheiro aí? Ainda não. Não. Então, tem que esperar um pouquinho, né? E agora? Agora sim. Tá chegando de leve? Tá sentindo? Senão, a gente manda mais uma vez, né? Percebe? O que eu quero dizer para vocês? O que aconteceu é que no momento em que eu borrifei aqui o odorizador, as partículas odorizantes, elas estavam concentradas aqui nesta região. Só depois de alguns segundos é que elas começaram a se difundir para o ambiente. Ou seja, a se espalhar, a se propagar, até chegar no nariz do Ricardo, que está lá a 1 metro de distância de mim, certo? Qual é a definição técnica para a difusão? Difusão, anota aí, significa transporte de solutos do ponto onde eles estão mais concentrados ou presentes em maior quantidade para o ponto onde eles estão menos concentrados ou presentes em menor quantidade. Entenda, estes solutos no nosso contexto são moléculas que nós vamos transportar aqui através da membrana. Então, a difusão é esse espalhamento, que foi o que aconteceu aqui quando eu borrifei o odorizador. Se você não entendeu, então assim, imagina uma situação, uma estação de trem ou uma estação de metrô. Aí eu acho que vai ficar fácil. Agora o Ricardo vai entender perfeitamente o que eu tô falando. Quando você está dentro de um metrô na hora de pico, lotado, as pessoas estão dentro daquele metrô concentradas lá dentro. não é? Então você imagina que há uma maior quantidade, uma maior concentração de pessoas
dentro do metrô. Quando as portas se abrem, o que acontece? Acontece uma propagação. Você consegue imaginar essa cena comigo? Um espalhamento das pessoas para todas as direções, todo mundo saindo correndo, para quem chega na escada rolante primeiro, né? Então ali, na verdade, você consegue entender, inclusive, que a difusão é um transporte passivo. Porque, Ricardo, você que passa isso todo dia, o que acontece quando a porta se abre? Se você soltar o corpo, você gasta energia? Você não precisa nem gastar energia, porque na verdade você é levado, não é? Pela multidão. Então já ficou um exemplo aí para você gravar de que difusão é um transporte passivo. Naturalmente, as moléculas, as partículas, elas vão se espalhar de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. Agora preste atenção aqui comigo. O que eu coloquei aqui na lousa? Um esquema com íons, olha, íon cálcio, sódio, coloquei aqui moléculas, oxigênio, dióxido de carbono, um aminoácido representado aqui. Todas estas moléculas estão presentes no meio extracelular, ou seja, do lado de fora da célula, e poucas moléculas concentradas no meio intracelular. Então, raciocine comigo. Onde as moléculas estão mais concentradas aqui no meu esquema? No meio extracelular ou no meio intracelular? No meio extra, não é? Então, qual é a tendência natural dessas moléculas que eu representei aqui? É que elas se difundam, que elas sejam transportadas através da membrana por difusão, do ponto onde elas estão mais concentradas para o ponto onde elas estão menos concentradas. Agora vamos começar a aprender como algumas moléculas são transportadas através da membrana plasmática. E eu vou começar pelo oxigênio, pela molécula de oxigênio e pelo dióxido de carbono, pelo gás carbônico. Então eu tenho aqui na minha mão a representação, a fórmula estrutural de como é uma molécula de oxigênio. 2 oxigênios ligados covalentemente, não é assim? Molécula de oxigênio. E como é a molécula de dióxido de carbono, que eu esquematizei mais ou menos aqui, olha, é um carbono ligado a 2 oxigênios, que são as bolinhas vermelhinhas. Então, você pode observar que oxigênio e gás carbônico são moléculas pequenas e, além de serem pequenas, são hidrofóbicas, ou seja, não têm afinidade por água. Eu posso também dizer que são moléculas apolares. Anota essa outra dica. Quanto menor for a molécula e mais hidrofóbica ela for, mais facilmente e mais rapidamente ela consegue se difundir através da membrana plasmática. Observem o oxigênio. Então estamos aqui no meio extracelular. Se houver uma maior concentração de oxigênio aqui no meio extracelular, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer difusão, ele vai ser transportado do ponto onde ele está mais concentrado para o ponto onde ele está menos concentrado. E o grande lance é que o oxigênio, por se tratar de uma molécula pequena e hidrofóbica, ele consegue passar através da bicamada fosfolipídica e se difundir para o meio intracelular. A este processo dá-se o nome de difusão simples. O mesmo acontece com dióxido de carbono. Normalmente, é no meio intracelular que nós temos uma maior quantidade do CO2, né? Então, o que vai acontecer? O dióxido de carbono também, ele está mais concentrado no meio intracelular. Através da difusão simples, o que vai acontecer? Ele passa através da bicamada fosfolipídica e se difunde para o meio extracelular, ok? Até que, olha, as concentrações sejam igualadas, eles vão sendo transportados. Então a difusão simples é quando a molécula ela consegue passar pela bicamada, não precisa de nenhum atalho. Por quê? Porque ela é pequena e hidrofóbica. Agora, isso acontece com todas as moléculas? Não, as moléculas elas não são transportadas da mesma forma. Até porque quanto maior a molécula, mais difícil vai ser esse transporte. E se essa molécula, então, for carregada
positivamente ou negativamente, for um cátion ou um ânion, aí é que a coisa fica bem difícil. Por quê? Porque elas não vão conseguir fazer como o oxigênio e gás carbônico. Elas não vão passar através da bicamada. Aí vem a grande sacada que eu não expliquei para vocês aqui ainda. O que é que esse negócio amarelão e essas faixas pretas estão fazendo aqui? Essas duas estruturas em amarelo estão representando as proteínas transportadoras. E as faixinhas pretas aqui estão representando os canais iônicos. Tanto as proteínas transportadoras quanto os canais iônicos são proteínas que atravessam a bicamada fosfolipídica, se comunicam com o meio extra e meio intracelular e elas vão fazer o quê? Olha lá, elas vão facilitar a difusão de algumas moléculas que, por serem maiores ou carregadas, com carga positiva ou negativa, não conseguem passar através da bicamada. Então vamos ver um outro exemplo. Por exemplo, um aminoácido precisa ser transportado para o meio intracelular. São as unidades básicas que compõem as proteínas. Então, células têm uma coisa que ela precisa é de aminoácido dentro dela. Só que esse aminoácido é uma molécula maior, algumas vezes até carregado. Então, ele não vai conseguir se difundir através da bicamada. Aí, o que é que vai existir para ele aqui, ó? Uma proteína transportadora que vai abrir o portão e vai falar assim, venha, venha, ó, porque eu me encaixo perfeitamente em você, viu só? E este aminoácido, então, que foi reconhecido por uma proteína transportadora específica, ele vai conseguir se difundir para o meio intracelular. Mas foi uma difusão simples através da bicamada? Não, foi uma difusão facilitada. Foi facilitada por quem? Pela proteína transportadora. O importante aqui é que você entenda que não foi à toa que eu fiz esse encaixe aqui do aminoácido com a proteína. Porque as proteínas transportadoras precisam reconhecer as suas moléculas. Então, há um reconhecimento como se fosse chave e fechadura. Há um encaixe da molécula. E aí a proteína transportadora, ela faz o quê? Ela muda a sua forma para empurrar essa molécula lá para dentro da célula. Imagina, né, se eu fosse uma proteína transportadora fechadinha. Ela se abre, ela se encaixa na sua molécula específica, depois ela fecha o meio extracelular. Eu tô abrindo as perninhas aqui, não vai aparecer, né? Ela abre a sua estrutura para o meio intracelular para que a molécula entre na célula. Então, proteína transportadora, ela muda a sua conformação para que a difusão facilitada aconteça. Agora, íons ou eletrólitos, como por exemplo o cálcio, o sódio, existe o magnésio, existe o cloreto, existem outros íons também. Como eles serão transportados? Então, para transportar estes íons, que aliás, íon é uma molécula que não vai sofrer difusão simples nunca, porque os íons, eles são carregados positivamente ou negativamente. Para transportá-los, existem os canais iônicos. Tá? Na verdade, eles também são chamados de proteínas de canal. Qual é a diferença do canal iônico para a proteína transportadora? O canal iônico, ele forma um verdadeiro poro que permite a passagem do íon. É um poro, por isso que eu coloquei as faixinhas pretas aqui representando. É uma proteína que atravessa a bicamada, uma proteína transmembrana, só que aqui dentro tá cheio de água e o que vai acontecer? Fica um poro aberto, permitindo a passagem do íon. Como o canal iônico vai reconhecer o seu íon? Através da carga que este íon carrega e através do diâmetro dele. Então, por exemplo, assim, ó, esse canal iônico que eu esquematizei. Vamos ver se ele consegue receber o sódio? Primeiro precisa haver uma afinidade de carga, tá? Porque normalmente o canal iônico que permite a passagem do sódio, por exemplo, ele precisa ter proteínas aqui, ele precisa ter aminoácidos aqui no seu interior com carga negativa. Negativo com positivo, existe uma atração. Então, os aminoácidos
com carga negativa aqui dentro desse canal iônico vão atrair o sódio. Agora, o sódio passa aqui dentro? Ele passa, ó. Encaixou o diâmetro da molécula, se encaixou no poro do canal iônico. Então, foi. Agora, por exemplo, suponhamos que seja o canal iônico para sódio. Aí vem um cálcio. Só que o cálcio é um íon maior, de diâmetro maior. Será que esse cálcio passa? Emperra, não passa. Pode até haver uma afinidade de carga, né? Que eu falei que existem aminoácidos com carga negativa aqui no canal. Mas o cálcio é grande. Por quê? Porque o canal iônico para cálcio certamente tem um poro mais aberto, que permite que esse cálcio passe através desse poro por difusão, ó, tranquilamente e vá para o meio intracelular. Este processo, tanto o transporte por proteínas transportadoras quanto por canais iônicos, nós damos o nome de difusão facilitada. É isso aí, galera. Ficou claro? Difusão simples, transporte de moléculas através da bicamada fosfolipídica, direto, difusão facilitada, transporte de moléculas através de proteínas transportadoras ou de canais iônicos. Tem gasto de energia pela célula? Quando a gente fala em energia, a gente já pensa no ATP, adenosina trifosfato. Não tem gasto de energia. Ô Lígia, mas espera aí, a bomba de sódio e potássio é outro tipo de transporte, que podemos falar mais adiante. Preciso saber de vocês. Vocês conseguiram assimilar esse conteúdo? Ficou dúvida? Vamos conversar, vocês sabem como é que funciona o esquema aqui no Biologia de Verdade. É só lançar sua dúvida nos comentários e a gente bate aquele papo. Pessoal, não se esqueçam que nós estamos lá no Instagram e muita coisa acontece lá no Insta, testando conhecimentos, os stories ali, ó, são muito ricos. Então, siga-nos lá no Instagram. Também temos uma fanpage e o endereço vai aparecer aqui para vocês. Fico aguardando vocês lá para nós nos conhecermos, certo, meus guerreiros? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!